Olá pessoal, eu sou Jonatas Ramos, aluno da professora Alessandra e fui desafiado a fazer esse algoritmo. Mas antes disso eu irei mostrar 3 tipos de laço que se pode usar. O primeiro, o for. Ficar um pouco como deve não fazendo, escrevendo o algoritmo. Lá na repetição você vai repetir um bloco e comprando várias vezes. Vou dar um exemplo aqui como o for. Vai falando. Um de cada vez. Após isso, o valor cria uma tabela do resultado, formando uma linha vertical e horizontais. A tabela deverá conter cada valor, seu quadrado e seu finalizar a entrada de dados com 4 valores digitados por igual a 0. Os digitados no número negativo por o usuário digita novamente até que o número seja positivo. Bem pessoal, essa aqui é a condição do for para que ele execute normalmente. Mas antes disso eu tenho que fazer umas perguntas para que ele funcione. E já usei um pode ver aqui para chamar de condição e repita. Para que limite a tela e apareça novamente. O que é digita o primeiro valor, o valor 1, o valor e a Ponto e vírgula. digitar o 4 valores. Scanf para armazenar E aqui foi o valor. Na tabela. Bem, como eu vou testar, eu vou usar um valor inteiro. Na tabela, o valor do quadrado foi 1. Isso aqui você faz eu vou criar aqui uma variável. Eu vou declarar agora. Ponto e vírgula. E vou fazer outra pergunta perguntando quantas vezes o usuário quer que o algoritmo se repita. Opa, desculpa, cometi um erro. Na verdade, aqui era para ser uma outra variável. Vou chamá-la de num1 e vou adicioná-la aqui. E vou continuar com a pergunta. Bem, feita a pergunta, vou adicionar um scanf para armazenar. E essa eu chamo de num. Bem, aqui a condição, o conto vai ser igual a 1, enquanto o conto menor do que número, que no caso é esse, ele vai fazer e vai somar com mais 1. Irá repetir esse printf. Quando o conto for maior do que número, ele irá sair e irá dizer, desculpa, vamos testar. Bem, tem que salvar, né? Desafio. Desafio 2.
Me desculpa, não esqueci de declarar a variável conte. Ponto e vírgula. E agora executa. Digita o número. Digitarei 2. Quantas vezes você quer que repita? Eu quero que repita 5 vezes. Deu certo. E ele saiu do laço. Como podem ver, ele deu um pequeno erro porque eu me esqueci de colocar o barra aí. Vamos executar agora. 2, 5. E como podem ver, deu certo. E o fim do programa. Fim do laço e fim do programa. Agora eu vou mostrar como funciona o while. Para excluir essa condição, irei colocar. Bem, a condição do while tem que ser enquanto conte for menor que número. E aqui dentro no final eu adiciono um conte mais. Assim ele irá ver, conferir. Desculpa, falta um. Assim ele irá ver se conta é menor do que número, irá fazer o printf, adicionar mais uma conte, irá voltar e verificar de novo. Vamos executar. Digita o número 2. Quantas vezes quero repita? 5. Deu certo. E fim do programa. Bom, agora eu vou usar o do while. Criar aqui o do. E no final, um while. Com a mesma condição. Enquanto conte for menor que número. Ponto e vírgula agora. No caso, o do ele executa sem testar. Tudo que estiver dentro dele, ele vai executar sem testar. O que irá testar no final é o while. Vamos executar agora. 2 e 5. Como pode ver, deu certo. Entendido agora como funciona desses 3 laços que eu expliquei, o que eu irei usar vai ser o do while. Portanto, eu irei deixar esse que já está. E só irei excluir a condição e esse printf. E esse enunciado da questão, mas de um certo jeito eu ainda iria usar o printf e outras coisas. Bem, como a questão dizia aqui, desmarcar aqui, 2 ciclistas A e B estão andando em uma pista de ciclismo com 2 km de comprimento, com velocidade de 10 metros por segundo e 15 metros por segundo, respectivamente. Escreva um algoritmo que determine o tempo que levará para que esses 2 ciclistas A e B se encontrem em um mesmo ponto, sabendo que eles partiram de um mesmo ponto inicial, porém em sentido contrário. O algoritmo também deve calcular e escrever o deslocamento, a distância que cada um percorreu. No caso, esse algoritmo quer que eu diga o tempo de quando os dois se encontraram e a distância em que cada um estava. No caso, eu irei excluir
será um int. Então eu vou criar uma variável float, porque eles podem estar 2,5 metros de distância, 5,5 metros, assim por diante. Criar uma variável float, que será a distância de A, a distância de B, a distância, a distância que eu irei digitar, também pode ser um número com vírgula, a distância que eles vão percorrer. E agora a distância final de A, do ciclista A, e a distância final do ciclista B. No caso do int, o que permanecerá aqui vai ser o conto. E aqui eu vou fazer a pergunta. Digite a velocidade do ciclista A em metros por segundo. E no caso aqui, eu irei tirar esse cara da outra questão e irei colocar o A. Aqui eu vou usar para fazer a pergunta da distância do ciclista, da velocidade do ciclista B. Digite a velocidade do ciclista B em metros por segundo. Desculpa, segundo. E aqui vai ser %f. E agora será B. Pronto. E agora eu terei que fazer outra pergunta para saber o tamanho da trajetória. Digite a distância em metros. Aqui eu irei colocar um square. Desculpa. %i. Aqui vai ser a distância. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Agora irei entrar dentro do do. Dentro do do, ele irá calcular três coisas. A primeira será distância final de A vai ser igual a distância final de A mais A, que no caso foi o valor digitado aqui. A distância final de B vai ser igual a distância final de B mais B, que foi o valor digitado. Como
ele quer saber o tempo que demorou e a questão pede em metros por segundo. Esse conto mais contará os segundos. Então ele entrará dentro do do, fará distância é igual, e distância mais distância vai ser igual a distância final. O mesmo para o ciclista B. Irá adicionar um ao conte, que no caso será o segundo. Irá verificar se, no caso terá isso aqui, se distância final de A mais distância final de B vai ser. Não, ele executará isso enquanto distância de A, final de A, mais distância final de B for diferente da distância da trajetória. Porque quando ele for igual, ele irá sair. Pronto. E aqui fora eu escreverei dois printf dizendo o tempo que os dois demoraram e o tempo e o local onde os dois se encontravam. O ponto, a distância que os dois se encontravam. A distância, o tempo que eles demoraram para se encontrar foi de percento e conte. Assim ele irá mostrar quantos segundos demoraram. Esse printf irá mostrar o ponto em que o ciclista estava e o ponto que o ciclista B estava quando se encontrava. Desculpa. Cometi um erro aqui, mas assumei. Aí o ciclista estava no ponto F. Eu, ciclista B, estava no ponto crescente F. E fora do printf, quer dizer, fora das aspas duplas, irei colocar a distância final de A e a distância final de B. E ponto e vírgula. O fim do programa já está aqui, get. Agora iremos executar. Digite a velocidade do ciclista A em metros por segundo. Como a questão diz, desculpa, vou ajeitar aqui para vocês possam ver a questão.
correr. Como a questão diz, o ciclista A estava a 10 metros por segundo, então generaliza 10. E o ciclista B a 15. E a distância da trajetória que ele estava percorrendo era de 2 km. Mas como eu escrevi pedindo em metros, equivale a 2.000 metros. Então, deu um erro, corrigi. Desculpe, eu coloquei distância como inteiro e não float. Então, vamos lá. $10, 15 e 2.000. O tempo que eles demoraram para se encontrar foi de 80 segundos. O ciclista A estava no ponto 800 e o ciclista B estava no ponto 1.200. Fim do programa. Só que tem que corrigir aqui. Ponto 2 para aparecer só com 2 casas decimais. A mesma coisa aqui e aqui. Vamos fechar agora. 10, 15, 1.000, 800 e 1.200 metros. Esse foi meu programa, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.